O que motiva algumas pessoas a terem alguns preconceitos? Um conceito antecipado ao que vai acontecer, como certos valores culturais, porque vemos com mais facilidade os preconceitos nos outros do que em nós mesmos. Será que nós fazemos projeções? Isso é muito comum. Aquilo que a gente capta que está em nós, mas nós não queremos aceitar que faz parte do nosso ser. Nós temos um mecanismo de defesa que chama-se projeção. Então, a gente projeta em alguém que pode ter alguma coisa daquilo que a gente sente que tem em nós, então a gente projeta no outro. Então, o problema, a falha é do outro e não nossa. É um mecanismo de defesa da personalidade, que não é o aspecto divino em nós. O, o que motiva algumas pessoas a terem alguns preconceitos, como certos valores culturais? Porque vemos com mais facilidade os preconceitos nos outros do que em nós mesmos, as projeções, como nós falamos. De um ponto de vista absolutamente impessoal, pois, caso contrário, tua visão estará distorcida. Portanto, em primeiro lugar, a impessoalidade deve ser compreendida. Há uma qualidade dos seres mais avançados. A impessoalidade, sermos capazes de analisarmos, ponderarmos sobre certas qualidades ou defeitos da personalidade de uma forma geral e não pessoal, apontando o dedo para fulano, para Beltrano. Nosso conceito de impessoalidade é equivalente a ser justo e equilibrado, sem deixar que nossas opiniões nos influenciem, agindo como se espera de um juiz num julgamento, como se espera de um juiz com suas qualidades de julgamento impessoal num julgamento sério, equilibrado. Para o mestre, porém, além de todas essas atitudes corretas da personalidade, olhar de forma impessoal é observar os outros com a visão do eu superior, algo que poucas pessoas conseguem fazer. Essa é uma visão mais ampla, de longo prazo, que afeta o ser e toda a comunidade em que ele se insere. Nota, a inteligência é imparcial. Esse é um ponto muito importante. Nenhum homem é teu inimigo, nenhum é teu amigo. Todos são igualmente teus instrutores. Teu inimigo torna-se um mistério que deve ser resolvido, mesmo que isso possa durar um longo tempo, porque o ser humano tem que ser compreendido. Então, nós temos que despertar para uma realidade de que aqueles que nós consideramos como nossos inimigos são nossos instrutores também. Eles estão nos instruindo sobre uma lição difícil de ser entendida e aprendida, porque
parece que existe uma barreira entre aqueles que nós consideramos como inimigos, mas eles são igualmente nossos instrutores, os instrutores com uma metodologia de aprendizado bem indigesta. A gente não gosta, a gente resiste, mas a gente tem que abrir os olhos e estar atento para o processo mais amplo da evolução e perguntarmos ao nosso divino instrutor o que esse irmão está querendo me ensinar, o que eu preciso aprender com ele. Aqueles que agem como inimigos geralmente têm elos kármicos conosco. Por que está sendo dito isso? Que aqueles que nós consideramos como inimigos têm elos kármicos conosco, porque algo no passado mais recente, mais distante, às vezes tão distantes que a gente não concebe que tenha havido algum elo kármico no passado, mas sempre existe. Essas inimizades criam uma dificuldade adicional para nós entendermos e aceitarmos que temos que aprender uma lição, porque a vida é uma escola, a escola da vida, como muitas vezes é chamado. Nós estamos sempre sendo chamados a aprender mais uma coisa e mais outra coisa, porque nós todos somos o filho pródigo, que viemos para essa terra distante e devemos aprender a nos tornarmos o que éramos no princípio, seres perfeitos divinos. Então, nós devemos ir atritando, ainda que seja com outras almas que estão no caminho conosco, para tirarmos as arestas de nossa personalidade, para que voltemos a expressar a nossa natureza original, que era de perfeição. Então, quando temos alguém que que nós consideramos como um inimigo, é porque nós tivemos um passado com ele, um elo kármico, e precisamos resolver o mistério dessa inimizade e superá-la, porque precisamos compreender e acolher todos nossos companheiros de jornada para progredir. Quando a gente ouve isso, a gente respira fundo. Mas e como fulano de tal também, ele também, sim, ele também, ela também, todos. Por mais que a gente possa dizer, mas essa pessoa é impossível nesse nível de consciência que você está. Então, faça um upgrade de consciência, expanda a sua consciência para poder acolher essa pessoa que atualmente parece como uma pedra no seu sapato e que é muito difícil de aturá-la. Vamos mudar de atitude, de aturar para conviver e aprender e ajudar. Precisamos conviver, aprender e ajudar a todos aqueles que estão no caminho da vida conosco. Nota: teu amigo torna-se uma parte de ti, uma extensão de ti, um enigma difícil de decifrar.
Só uma coisa é ainda mais difícil de conhecer: o teu próprio coração. A gente prefere olhar para fora do que olhar para dentro, porque muitas vezes a gente fica um tanto decepcionado, mas eu não posso ser assim. Nossa, eu não quero ver, eu não aceito que isso possa ser verdade. E aí, não aceitando a realidade, a gente tem que voltar outra vez e outra vez para superar aqueles bloqueios que nós temos para o aprendizado. Nós temos que nos tornar outra vez o Filho divino, que é perfeito. E a perfeição inclui o acolhimento de toda a família humana. Só uma coisa é ainda mais difícil de conhecer: o teu próprio coração. Somente quando os laços da personalidade começarem a se afrouxar, é que o profundo mistério do eu começará a ser percebido. Então, a personalidade é um bloqueio para a nossa compreensão do mundo, das pessoas e a aceitação da realidade. Em vez de vivermos no mundo do faz de conta, eu só quero isso, a gente está postergando, atrasando o nosso progresso espiritual. Mesmo nossos amigos mais próximos mostram, às vezes, facetas desconhecidas de suas vidas. Porém, conhecer a nós mesmos é ainda mais difícil, porque resistimos a desvelar os conteúdos de nosso inconsciente, onde se encontram os problemas que precisam ser resolvidos. É por essa razão que o oráculo de Delfos dizia: homem, conhece-te a ti mesmo. Essa frase que estava dito, que estava escrito no portal, sobre o portal de Delfos, Anthrope gnorizete se te afton, que gnorizete o cosmos. Homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Portanto, o profundo mistério do pequenino eu só começará a ser percebido quando estivermos bem adiantados no caminho do discipulado, quando então os laços da personalidade começarão a se afrouxar, porque a personalidade é como uma espécie de coraça que está ao redor do nosso ser encarnado. Então, para que a gente venha a nos conhecer, a gente tem que retirar essa couraça para podermos ser, eu vou usar um termo que a gente não gosta muito de ouvir, sermos honestos conosco mesmo. É difícil a gente aceitar que nem sempre nós somos honestos conosco mesmo. Nota, só quando te mantiveres apartado dele é que ele se revelará de alguma forma ao teu entendimento. Então, e somente então, poderás estar em sintonia com ele e guiá-lo. Então, e somente então, poderás utilizar todos os seus poderes e consagrá-los a um serviço digno. Então,
Essas são as palavras do Mestre, são as orientações que ele nos dá. Só quando estivermos adiantados no processo de quebrar a ilusão de sermos um eu separado, é que a personalidade se revelará ao nosso entendimento. Quando isso ocorrer, nossa natureza superior estará cada vez mais em comando de nossa vida. Só então poderemos guiar a personalidade e usar seus poderes para o serviço dos mestres. E que serviço seria mais digno do que esse? Observa com muita seriedade o teu próprio coração, pois através do teu próprio coração vem a única luz que pode iluminar a vida e torná-la clara para os teus olhos. Mais uma vez, o Mestre nos alerta que a única luz que pode iluminar a nossa vida vem do nosso próprio coração, ou seja, do Cristo interior. Na tradição cristã, tende-se muito a falar do Cristo histórico, do Cristo exterior, mas o Cristo histórico nos dá orientações, e orientações de como seguir o caminho. O importante, então, é seguirmos essa orientação, fazendo com que o nosso Cristo interior assuma a conduta de nossa vida, da nossa personalidade, e possamos, então, fazer progresso na senda. A iluminação é desenvolvida por nós mesmos e não concedida por algo externo como o mestre. Ele pode e vai nos orientar e ajudar muito, mas o esforço terá sempre que ser nosso. A menos que reconheçamos o divino em nosso interior, não o encontraremos no exterior. O conhecimento de Deus imanente é necessário para conhecermos Deus transcendente. A partir desse ponto, não encontramos mais os grupos de 3 regras seguidas pelos comentários do Chohan em Luz do Caminho. Aqui se encontra também a última nota do mestre Hilarion. E essas notas do mestre Hilarion são muito importantes e muito úteis. O mestre Hilarion, como provavelmente vocês todos sabem, foi aquele grande ser companheiro de jornada do Mestre Jesus, que era o seu auxiliar Paulo de Tarso. Então, o Mestre Hilarion está auxiliando a humanidade no mundo ocidental como fazia há 2000 anos atrás. A fala só vem com o conhecimento. Alcança o conhecimento e serás capaz de falar. Nota: é impossível ajudar os outros enquanto não houveres obtido alguma certeza própria. A gente tem que sentir no coração que os ensinamentos que estamos aprendendo e algumas vezes ensinando tocam nosso coração e servem de orientação para a nossa vida aqui no mundo exterior. O texto retorna a um ponto mencionado na nota introdutória da segunda parte de Luz do Caminho. Ser capaz de falar é ter alcançado o poder de auxiliar os outros.
minhas irmãs, meus irmãos, esse é um ponto muito importante, porque um dos objetivos, das metas que nós deveríamos ter para nós mesmos, seríamos alcançar a iluminação para nos tornarmos capazes de sermos úteis para nossos irmãos, companheiros de jornada. Então, nós precisamos nos conscientizar sempre que nós não estamos sozinhos no mundo. Nós temos uma família muito extensa, uma família espiritual, e que nós temos também a responsabilidade de ajudarmos os irmãos menores, no sentido, aqueles que não tiveram a graça, a capacidade de buscar a luz como nós estamos buscando. E estamos recebendo alguma luz, luz essa que é transformadora. Sempre que a gente capta a luz do alto, isso mexe conosco e mexe para melhor. Uma transformação que nos ajuda a deixarmos para trás as coisas que servem de impedimento, de dificuldades no caminho para nós podermos prosseguir. Então, ser capaz de falar é ter alcançado o poder de auxiliar os outros. Os cristãos primitivos eram enfáticos. Os gnósticos podiam instruir porque tinham o conhecimento da verdade. Eu imagino que todos vocês já tenham bem claro esse termo gnóstico, vem de gnose, que é palavra grega para conhecimento. Então, os gnósticos eram aqueles que tinham obtido o conhecimento, mas o conhecimento profundo que vinha de processos meditativos, práticas meditativas. Os gnósticos dos primeiros tempos, a começar pelos discípulos de Jesus, recebiam ensinamento oral, mas também isso não é muito enfatizado na literatura das igrejas, mas também eram levados a praticar muito a meditação, porque eles tinham que aprender a assumir a responsabilidade pela sua vida, enquanto que as igrejas muitas vezes nos levam a crer que eles têm os pastores, que nós somos a ovelha, que temos que segui-los. O importante é nós assumirmos a responsabilidade pelo nosso caminho, sempre tendo o bom senso de procurar ajuda, orientação daqueles que aparentemente têm mais conhecimento do que nós. Mesmo antes de alcançar a gnose, o profundo conhecimento, podemos ajudar os outros se tivermos uma base razoável de conhecimento e estivermos confiantes a seu respeito, sem fé cega. Quando compartilhamos o conhecimento, aprendemos melhor. Tem 2 pontos importantes aqui. Um é que o processo de aprendizado para alcançar a gnose, o conhecimento profundo,
nós temos que receber oralmente ou visualmente instruções facilitadoras, mas, mais do que isso, os gnósticos eram ensinados como meditar, como entrar em processos de interiorização profunda, em que o eu superior poderia, então, conectar-se com o eu inferior, a personalidade, e imprimindo na mente aquele conhecimento realmente transformador. Então, nós podemos, antes de nos tornarmos um gnóstico, compartilharmos aquilo que nós aprendemos até hoje. E uma coisa que toda pessoa que já, vamos dizer, já foi professor, sabe que vai entendendo mais e mais a sua matéria que ensina no processo de ensinar. Eu fui professor de economia por um bom número de anos. E eu me lembro que, quanto mais eu ensinava, mais ficava claro para mim aqueles processos que eu estava falando. Era como se eu estivesse ensinando a mim mesmo. Era muito gratificante estar sendo útil aos outros e, ao mesmo tempo, me beneficiando disso. Então, quanto mais nós compartilhamos o conhecimento, mais nós aprendemos a respeito desse tema. Quando se fala com a mente, os outros ouvem com a mente e questionam. Quando se fala com o coração, eles ouvem com o coração e acolhem. O coração é acolhedor, a mente é questionadora. As pessoas sentem o nosso grau de conhecimento e comprometimento, principalmente quando se fala de vida espiritual. Não pode haver dois pesos e duas medidas. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, não tem disso. A pessoa que se arvora de ser um facilitador tem que ter o comprometimento de expressar a verdade também pelo seu comportamento. Não se trata somente de entendimento da literatura teosófica, mas das práticas e vivência espiritual. Precisamos conhecer para ajudar os outros. Com o nosso amadurecimento e com as iniciações, nossa capacidade para ajudar aumenta. Por isso, os mestres são os grandes instrutores, capazes de melhor ajudar os postulantes ao conhecimento divino e à autotransformação. Sempre nos lembrarmos dessa expressão, autotransformação. É esse o objetivo de todo o nosso esforço de estudo, de vivência espiritual. Por essa razão, a literatura espiritual insiste tanto na gradual superação da ignorância, o despertar e a dissipação das ilusões maia. Toda a literatura espiritual, tanto ocidental como oriental, na literatura budista,
fala-se muito de Maia o tempo todo. A primeira nobre verdade é a ignorância. E a segunda é que a ignorância pode ser superada. Então, partindo sempre desse princípio que nós vivemos na ignorância, sendo que o ponto fulcral, central da ignorância é que nós somos seres separados. E imagino que alguns irmãos e irmãs aqui podem voltar para dentro e confirmar que nós temos essa convicção de sermos seres separados. Certamente nós temos veículos separados, o nosso corpo, a nossa personalidade, mas esses são veículos. O nosso verdadeiro ser é espiritual, que usa os veículos externos para a sua atuação no mundo. E, se possível, de aprendizado e de ajuda no aprendizado dos outros irmãos e irmãs que trilham o caminho conosco. Nota: quando houveres entendido as primeiras 21 regras e entrado na sala da aprendizagem, com teus poderes desenvolvidos e com os sentidos desacorrentados, então perceberás que existe uma fonte dentro de ti, da qual surgirá a fala. Então, quanto mais honestos e dedicados nós formos à vida espiritual, mais nós iremos sentir, vivenciar que tem algo dentro de nós que quer compartilhar com a nossa personalidade, que é o que nós imaginamos sermos. Então, esse veículo nosso, a personalidade, precisa ser burilada, precisa ser transformada. E, para isso, nós temos que despertar para essa realidade do nosso veículo que precisa ser trabalhado. A sala da aprendizagem é como uma escola, com classes de diferentes graus. Começam no plano astral, seguindo depois para o mental e assim sucessivamente. Então, temos muito caminho pela frente. É melhor começarmos e nos dedicarmos com mais empenho no momento presente. Mas, para sermos admitidos à sala da aprendizagem, devemos antes aprender as primeiras 21 regras, algo que demandará muita metanoia. Eu estou certo que vocês estão bem cientes do termo metanoia. É mudança da mente. Enoia é a mente, metá é além de, então, além da mente. Mudarmos os pensamentos que nós temos, as crenças que nós desenvolvemos a respeito de nós mesmos e a respeito da vida. A percepção dos sentidos do ser humano é extremamente limitada quando comparada com os animais. Nós ouvimos muito menos do que a maior parte dos animais, vemos muito menos do que a maior parte dos animais. Talvez nós sejamos mais violentos do que boa parte dos animais, mas a captação do que está no mundo exterior, nós temos muito que aprender com os animais. Nossos sentidos não percebem senão uma fração da realidade ao nosso redor.
Além disso, as percepções devem ser sintetizadas pela mente, que então acessa a memória para identificar o que foi percebido. Somos prisioneiros de nossos condicionamentos culturais, porque nós interpretamos tudo, em parte, de acordo com a, vamos dizer, a aceitação social sobre certas coisas. Então, nós temos um viés da consciência coletiva. Somos prisioneiros de nossos condicionamentos culturais, como está no texto. Nossos sentidos só serão desacorrentados e nossos poderes desenvolvidos quando tivermos alcançado a gnose, alcançado o conhecimento. Seria quase que como uma iniciação e expandido a nossa consciência. Daí a importância de viver no aqui e no agora, estarmos sempre focados naquilo que nós estamos observando, com muita atenção para não nos deixarmos levar o conhecimento coletivo. Mas, mesmo quando tivermos desenvolvidos os sentidos espirituais, ainda teremos uma dificuldade para compartilhar o conhecimento adquirido, a dificuldade para expressar em palavras as experiências superiores. Todos aqueles que já alcançaram alguma vivência meditativa sabem como a gente se sente frustrado. Meu Deus, que beleza! Aquilo que eu experimentei hoje na meditação, como é que eu posso compartilhar com os outros? E a gente abre a boca e fecha a boca e não se decide o que eu posso dizer, porque dizer algo é como que interpretar algo que nós, vamos dizer, sentimos. E essa interpretação, colocar em palavras uma experiência espiritual interior, demanda muita inspiração. Nem sempre a gente consegue fazer isso satisfatoriamente. Nós temos muita dificuldade para expressar em palavras as experiências superiores. Após a 13ª regra, não posso acrescentar palavras ao que já está escrito. Portanto, a minha paz eu te dou, diz o Mestre. Essas notas estão escritas somente para aquele que eu, o Mestre, dou a minha paz. Aqueles que podem ler o que escrevi, tanto com os sentidos internos como com os externos. A paz conferida por um mestre é uma bênção que estende a vibração de paz do próprio mestre àqueles a quem é dirigida. Portanto, nós podemos agora interpretar melhor aquela frase de Jesus que foi mantida na Bíblia: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Então, Jesus está nos transmitindo uma mensagem muito importante. Ele dá uma paz profunda, uma paz que traz alegria, tranquilidade e determinação para nós.
quando alcançamos aquela paz, a determinação de prosseguir no caminho e não algo de superficial que daí a 2 minutos nós vamos estar já irritados, cansados e querendo terminar logo com aquela coisa, aquela baboseira. Não. O que o mestre nos transmite um sentido de paz profunda. Certas tradições espirituais falam muito de paz profunda. É uma paz que vamos dizer, varre da nossa consciência tudo aquilo que é mundano, que é terreno, e nos inclina, nos facilita o recebimento da paz profunda e dos ensinamentos que nós conseguimos obter nesse estado de profunda paz. Então, nós ficamos aqui nesse ponto no texto e podemos agora, então, continuar com a nossa troca de ideias. E vocês são convidados a fazerem a sua participação, suas perguntas. Temos uma casa cheia, um número importante, 12, os as 12 horas do dia e mais 12 horas da noite. Então, por favor,